Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Portobello PTBL3, ação muito querida que eu já cheguei a comentar muito aqui no canal, e hoje faremos uma atualização pós-resultado do terceiro trimestre de 2023. Muito bem, quais serão as pautas, pessoal? A evolução do mercado cerâmico total, dados da Anfacer aqui para vocês. Depois nós vamos a evolução da Portobello versus a média de mercado, como ela está indo na sua operacional. A grande mudança estrutural da Portobello é a sua receita, é a sua internacionalização da sua receita com fábrica nos Estados Unidos. Vamos falar sobre Portobello América, vamos falar da receita por segmento, né? Acho que é bem interessante essa evolução e o momento do ciclo atual entre lucro, investimento e dívida, tá? Principalmente dívida no final, a gente vai terminar. Vamos comentar sobre investimento na Portobello América, porque foi algo transformacional. Acho interessante falar sobre isso. Curva de juros no final, tá? Sem dúvida nenhuma, curva de juros. E aí vamos para os dividendos, preço teto, um pouquinho de valuation específico, bateu ou não o CDI e terminamos com análise técnica. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, o vídeo de hoje traz para vocês uma atualização da Portobello, indústria de cerâmica. O Brasil é muito produtivo nessa indústria e agora cada vez mais internacional a Portobello está. Então falarei muito sobre isso. Se você gosta de small caps, gosta de dividendos, considere se inscrever, ativar as notificações, pessoal. E não deixe de comentar, fazer um comentário sobre uma empresa que você gostaria que eu analisasse. Bom, pessoal, e sem mais delongas, né? Se você curtir Portobello, senta o dedo no like, né? Vamos lá, pessoal. Aqui, primeiro, né, esse slide é importante para dizer que o mercado da Portobello, seja ele doméstico ou seja ele internacional, é um mercado muito conectado, indiretamente ali, muito conectado com construção civil, logo é muito cíclico. Então você como investidor tem que estar preparado para isso. Vai ser uma ação que vai subir os seus 100, 200, 300% e vai retornar dessa alta também os seus 70%, os seus 80%. Vai passar dos 50% ali, geralmente é isso que acontece em mercados cíclicos. Assim como a sua Uzi Minas, assim como a sua Gerdau, muitas vezes também faz ali grandes movimentos. Tá? A Portobello não é diferente. Não é uma empresa especificamente conectada com a commodity bruta, até porque ela não vende argila ali bruta, ela vai fazer os seus revestimentos. Você vai estar de olho ali em revestimentos, você vai estar de olho ali, então, em casas novas, em reformas, em atividade econômica. Tá? Então, esse gráfico é muito importante porque mostra o pós-2020, tá? Todo o boom que nós tivemos, juros baixos e fiscal ativado. Tá? E aí esse pós-2020 teve a sua barriga em 2022, dezembro. Então vejam que o mercado ele retorna para as bases do pré-pandemia e agora está começando a ter o que? Equilíbrio. Então a fase do mercado é uma fase de estabilização pós-pandemia. Pessoal, o boom já foi. E aí os preços eu nem preciso dizer da ação, o que eles fizeram. Já vamos chegar na análise técnica, mas o mercado é cíclico, por isso que você holder, eu acho que você tem que ser um pouquinho mais ligado ou ativo para evitar aportar da mesma maneira todos os meses, ou todos os anos, porque você pode estar diminuindo os aportes em um ciclo de alta e recomprando em um ciclo de baixa muito mais barato e ainda assim a empresa não perde os fundamentos. É o mercado que exige ali mais e menos vendas de uma maneira mais brusca. Tá? A Portobello, se a gente comparar com o mercado em geral, tá? Ela tem aqui agora estudos da própria companhia, né? Ela teve um desenvolvimento melhor. Então, operacionalmente, mesmo em um mercado cíclico, a recuperação atual, principalmente, está bem melhor do que a média do mercado. Tá? Então, isso é importante, já ultrapassa ali a média de 2019, que é essa linha horizontal. Então, o mercado já tem agora os efeitos da pandemia positivos para a economia, que foi juros baixos e liquidez, né? Fiscal ligado. A gente tem muitos juros agora, fiscal ainda especificamente ligado, né, em boa parte do mundo, mas as médias voltando a patamares acima de 2019 é salutar, né? Positivo, acho que é algo interessante. Aqui, pessoal, eu quero dizer para vocês que a Portobello vem desenvolvendo cada vez mais a internacionalização da sua receita. Então, cada vez menos depende de PIB Brasil, cada vez mais de PIB mundo. Ela vai estar conectada com a América do Norte, vai estar conectada com a África do Sul, com a Argentina, com a Austrália, com a Índia, com a Arábia Saudita, com o Paquistão, com o Líbano, com a Espanha e com o Japão. Tá? Então é uma empresa robusta e que em 2020, tá, para 2021, abriu uma indústria nos Estados Unidos, que é a Portobello América. Tá? E aí nós começamos a ver um avanço, tá, da porcentagem da sua receita líquida em dólar ou
em mercados internacionais e atingiu em 2023, terceiro trimestre, seu maior patamar de 22,2% da receita total. Então é bem importante a gente olhar que o Brasil é o principal mercado interno é azulzinho escuro, sem dúvida nenhuma é o principal mercado da Portobello, tá? Mas cada vez que a empresa consegue exportar um pouco mais, a gente vai olhar aqui para essas duas linhas. Portobello América, que é em dólares, que é a Portobello nos Estados Unidos, 2020 para cá, crescimento, e as exportações também crescendo. Tá? Então, quanto mais esses dois quadrantes aqui participarem do bolo total, menos a Portobello fica sensível a Brasil, menos a Portobello fica sensível especificamente aqui à América Latina, mais a Argentina, né? Brasil e Argentina. Então, destaque para o crescimento das receitas de mercados internacionais, além do aumento das vendas no mercado brasileiro. Aumentou vendas no mercado brasileiro do terceiro TRI em relação ao segundo. Então, talvez o ciclo esteja se estabilizando e a gente vê isso na receita. Então, deixa de cair, tá, o faturamento, a receita, e começa a estabilizar. Essa estabilização, pessoal, vai voltar ali para 2020, dificilmente, 2021, dificilmente. Mas ficar em um 2022 e um 2023 estável é bem importante. E aí a gente vai olhar sempre para alavancagem e investimentos. Antes, coloco o lucro para vocês aqui, que o lucro também mostra que a barriga está começando a se estabilizar, de queda para estabilização. Tá? Então é importante que trimestre a trimestre também olhar o filme recente e ver que, teve alguns não recorrentes, alguns investimentos, principalmente na Portobello Shop, que mitigaram um pouco do seu lucro. Então, sem esses investimentos, ela conseguiria ter um lucro maior e ter lucro, né, nos últimos 2 trimestres, no segundo e no terceiro, no segundo e no primeiro, perdão, mas ela fez investimentos principalmente com os projetos estratégicos, e esses projetos estratégicos, pessoal, contam com Portobello América, tá? Portobello América e Portobello Shop. São os principais ali destinos do seu investimento. Portobello Shop com 33%, Portobello América com 49,2%. Porém, pessoal, Portobello Shop, quem não sabe, são aquelas lojas Prime, tá? Em grandes avenidas de cidades do interior e também de grandes capitais para venda de revestimento, produtos específicos da Portobello, tá? E poucos outros produtos parceiros, tá? Então, loja de revestimento, etc. Materiais para casa. E a Portobello América é indústria nos Estados Unidos. Então são os 2 maiores destinos dos investimentos. Porém, eu vou dizer para você que a Portobello América está acabando os investimentos e já está entrando operação. Tá? Então o ciclo está interessante. A gente já vê aqui que o Capex teve uma queda muito forte, tá? Muito forte, trimestre a trimestre quase 50%. Segundo TRI para o terceiro TRI de quase 50% e trimestre a trimestre uma queda de 30%. Então o ciclo de investimento caindo, o lucro se estabilizando da queda, e quando a gente olha aqui para o investimento específico, é uma empresa, é uma indústria, ou seja, vai agregar uma indústria nos Estados Unidos. Tá? Uma indústria nos Estados Unidos. Então isso é bem importante, valorização do produto local, diversificação do risco do grupo, competitividade energética, porque lá tem o gás de xisto mais barato, etc. A menor exposição ao frete internacional, então chipa, né, exporta dos Estados Unidos. E aqui foi em 2021, foi o kick-off. 2022 foi a construção da fábrica, tá? Foi a construção da fábrica, inclusive essa fábrica está localizada ali na Oak Street, tá? Perdão, né? Oak Street aqui é o fundo, não a rua, perdão. Construção da fábrica, aí os equipamentos, a estruturação, tudo isso em 2022 para 2023. Já em 2023, em julho, tivemos o início das operações. E agora, 2024 e 2028, pessoal, a gente tende a ter o Capex diminuindo, tá? E a operação entrando no EBITDA, entrando também, por final, no seu lucro. Tá? Então, é muito importante. O início das operações foi em julho de 2023. Primeiro forno especial, tá? Com início previsto aí no primeiro trimestre de 24 para aumentar a sua capacidade. Tá? A fase 2, atingindo capacidade total aí de 7,2 milhões de metros quadrados, mais peças especiais, investimento de 40 milhões, já um investimento um pouco maior, duplicação da capacidade refletindo em ganho de escala e maior diluição dos custos, com início previsto em primeiro TRI de 25, ou seja, o ciclo de investimento grosso, a construção da fábrica já foi, ainda há agora, vamos dizer assim, os detalhes dessa fábrica. Em 2025, segundo trimestre, nós vamos ter aí as operações de tudo.
tá? De todo esse investimento feito. Então eu considero que a empresa estrategicamente aproveitou, pessoal, esse bom boom que nós tivemos pós-pandemia. Obviamente que a alavancagem subiu. Então a gente está falando de uma empresa aí que está 3,1 vezes dívida líquida EBITDA. Então, sem dúvida nenhuma, é uma alavancagem alta para o histórico da companhia. Composição da dívida é mais de longo prazo do que de curto prazo. A indexação está entre 84% em reais, 16% moeda estrangeira. Então não vejo, pessoal, grandes problemas, principalmente pela composição em reais e não em dólares, tá? E a receita vai vir cada vez mais em dólares. Então a empresa, na minha opinião, tá bacana. Curva de juros, que a empresa é sensível, tende a estabilizar um pouco também agora para esse fim de ano, ficar entre o amarelo e o vermelhinho. Então, sofrência para as small caps, ainda assim, pessoal, mas uma sofrência pelo menos com piso, com suporte forte. E é o caso da análise técnica que eu vou fazer na Porto Belo, que tem a média líquida dos seus últimos 3 anos, pessoal, 54 centavos de dividendos, 10,68 dividend yield. Não vejo correto analisar dessa maneira, porque 2021 foi muito bom para a companhia, mas muito bom mesmo. Então eu ficaria para Porto Belo, pessoal, entre 20 e 30 centavos, tá? Entre 4 a 6% de yield ali no máximo para essa small cap. Então vou pôr 20, que foi o que ela pagou este ano. R$ 3,33 seria o preço teto, tá? Se você for para o ano passado, 31 vai para ser exato, isso sempre líquido, tá bom, pessoal? R$ 5,16. Então entre 3,30 e 5,20 seria o preço justo da Porto Belo. Hoje ela negocia a 5,5, perdão. Certo? Então não está ali super cara. O seu valuation eu peguei a receita, tá, pessoal? Então eu peguei aqui o EV receita, deixa eu só apagar aqui. Posso pegar o EV EBIT? Acho que fica melhor. Então, EV EBIT, pessoal, a gente está olhando aqui para uma empresa que negociou de maneira muito descontada em 2022, tá? E agora tende a estabilizar, tende a ficar na média, tá? Então, entre seus 7 e 9 vezes, hoje está 10,65 EV EBIT, mas o operacional deve melhorar, principalmente aí com o início das operações nos Estados Unidos aí ganhando fôlego. Bateu o CDI de 1994 para cá, pessoal, bateu por pouco, tá? 6.500%. O CDI subiu 5.751. Então foi um bom investimento, mas ali, né, com ciclos. E esses ciclos, quando eu olho para o gráfico, pessoal, eu acho que o ciclo começa a ser interessante. Tá? Eu tenho aqui um retorno até entre 25% e 50% da pandemia de março, tá? Programado aqui. Tá? Se é cenário base para curtíssimo prazo, não, 2,28, por exemplo. Mas a estabilização dos preços, para mim, já começa no azul. Né? Depois de todo um movimento, por isso que é importante usar a análise técnica, todo o movimento aqui de queda, a gente colocou para 2022, tranquilo, chegamos lá em 4,29, 4,37, o próprio 3,66, ou seja, essa região para mim é a preferida ali para estabilização, 4,2, tá? Se cairmos para os 2,89, 2,28, eu vejo oportunidade para o longo prazo, quando ela cicla para cima, pessoal, são meses consecutivos de alta, porque é uma empresa cíclica, então não adianta querer fazer dinheiro aqui, querer comprar com a mesma intensidade durante um ciclo de alta. Tem que comprar com mais intensidade durante ciclos de baixa em regiões onde a volatilidade nos sugere, tá, que estamos no fim da queda. E o macro também ajuda. Então, o lucro voltando, o capex, investimento caindo, a operação aumentando, principalmente na internacionalização, em dólares. Então a gente tem esse ciclo interessante de capex diminuindo, operação EBITDA com potencial crescimento e a indústria normalizando pós-2020. Tá? Então eu tendo a acreditar, pessoal, que a região dos 3,66 aos 4,37 é a região onde estabilizam-se os preços. Qual que é o alvo? Onde que eu passaria em 2023, final do ano, 2024, a comprar menos? 6,78, 6,94, preço teto, alvo, pessoal, 9,11, 8,28, 10,2. Ponto final. A gente tende a passar de um ciclo de baixa, 2021 para frente, para um ciclo lateral, assim como estávamos em 2018 e 2019. Tá? O mundo crescendo pouco, macro não sendo um grande protagonista, a gente passa a ser lateral. Eu acredito que a gente vai lateralizar de novo. Tá? Piso, regiões aqui, teto, regiões a colar. Meio do caminho, você não tem nem maior intensidade nem menor intensidade. Certo, pessoal? É uma empresa, vocês podem ver pelo histórico aqui, de cotação bem volátil para baixo quando desce. Tá? Qual que é o problema dela? Que ela não faz ondinhas quando sobe, ela sobe em linha reta, e aí você, caso não tenha carregado posição durante as quedas, quando ela começar a subir, vai ter que aceitar pagar todos os meses mais caro. Tá? Todos os meses mais caro. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.